comece falando de positivo. Tá montando, né? Montando contato. Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Se vocês puderem só falar como é que tá o áudio, né? Testar o áudio aí, se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor. Enfim, informem aí pra gente poder saber aqui, até também para poder desativar, senão vai travando ainda mais a live. Tá todo mundo ouvindo? Acredito que sim, né? Então, pronto. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, pedir desculpas aí pelo atraso, né? A gente tinha marcado para 18h15, mas, enfim, entrou uma ligação, depois outra, e estamos aqui no gabinete, como vocês estão vendo, e terminou a gente atrasando esses 15 minutinhos quase para poder entrar aqui ao vivo e trazer as notícias. Antes de mais nada, eu quero iniciar, enfim, aqui a fala, a live, o bate-papo, mas prestando solidariedade a todas as vítimas. Petrolina, hoje, infelizmente, a gente registrou novos óbitos, né? Então, acho que agora são 35 óbitos. Eu acho que é a conta do boletim de hoje. Vamos me solidarizar com toda a família, as famílias, com todos os parentes, todos que tiveram aí a perda do seu ente querido, do seu amigo nesse momento da pandemia, mas não só os petrolinenses, todas as famílias pernambucanas. Pernambuco, eu acredito que já foram quase 5 mil mortes, no Brasil quase 70 mil, então levar um abraço de solidariedade, um abraço de carinho, um abraço de força para todos os brasileiros que estão passando por esse momento de luto, mas também com aquelas pessoas que têm os seus parentes hoje internados, enfim, em UTI, em leitos de hospitais, para que também possam ter uma pronta recuperação e poder melhorar logo todo o seu quadro de saúde e possam voltar ao seu seio familiar. Pessoal, a gente já está aí há 120 dias, eu acho, mais ou menos, mais de 100 dias com certeza, desde que a gente iniciou todo o trabalho de enfrentamento ao Covid, a pandemia do corona. E eu sempre deixei muito claro de que é uma pandemia muito dinâmica, que por ser um vírus novo, por a gente não ter ainda uma vacina, por a gente não ter ainda um remédio comprovado que imunize, né, as pessoas, tudo que está sendo medicado hoje no Brasil e no mundo são sempre remédios paliativos, mas não tem ainda um que possa tratar de forma definitiva o Covid, que, enfim, isso pode mudar muito rápido. E quando a gente falou do plano de reabertura, a gente sempre falou que estava indo para um momento... primeiro, em março, a gente fez as medidas de isolamento, né, para poder prevenir, para que a gente pudesse preparar a rede de saúde. Depois, a gente lá no começo de junho, a gente fez ali as medidas de flexibilização e fomos ali relaxando um pouco as medidas de isolamento, mas eu sempre deixei claro que, se necessário fosse, que a gente ia tomar as medidas necessárias para poder, enfim, dar um passo atrás, se necessário fosse, caso os números da saúde, que eu sempre disse que seria o nosso norte, que a gente iria ali avaliar, como a gente avalia diariamente, semanalmente, junto com o comitê, que a gente iria estar avaliando para tomar a decisão que pudesse dar maior segurança, tanto para o sistema de saúde público, mas também segurança para todos os petrolinenses que hoje podem não ter contraído o coronavírus, ou aqueles que estão com a doença ainda incubada e aí desenvolvendo seus sintomas, possam ter a garantia de ter um leito de hospital verde, intermediário, UTI, seja qual for, apto para poder recebê-lo. Então, antes de falar isso e falar aqui o porquê que a gente está tomando algumas medidas de hoje, que a gente vai anunciar hoje, falar também que as medidas que a gente tomou desde lá de março, elas sempre tiveram um caráter preventivo, ou seja, a gente tomou até aqui, se pegar os números que mostram que Petrolina, das grandes cidades de Pernambuco, é a cidade que tem o menor número de mortes, de óbitos, no caso por 100 mil habitantes. No Nordeste, somos a segunda com a menor taxa. Então, por todas essas razões, mostra que as medidas foram acertadas até aqui.
e a gente não pode descuidar. Eu sempre disse que por mais que a gente fosse avançando e passando a pandemia e convivendo com a pandemia, a gente não pode jamais achar que está relaxado, que enfim, isso passou. Muito pelo contrário, a gente tem que aprender a conviver com a pandemia e aprender a lidar com esses novos desafios, indo para frente, mas também, se necessário for, fazendo os recursos quando necessário. Então, todas as medidas que até hoje que vocês vão acompanhar aqui têm esse caráter de proteção, esse caráter preventivo, para que a gente possa garantir um sistema de saúde que possa tratar bem as pessoas. Além disso que eu estou falando, desses dados da taxa de mortalidade, Petrolina é a cidade que mais testa proporcionalmente aqui em Pernambuco e uma das que mais testam no Nordeste. Fruto daqueles 34 mil testes que vocês já acompanharam, a gente, essa semana, autorizei a compra de mais 50 para que a gente possa continuar testando amplamente, fazendo teste em massa, como foi amplamente divulgado. Então, tem mais testes chegando. A gente fez as compras dos respiradores, o hospital de campanha, os leitos de UTIs que foram contratados, capacitação, a telemedicina, enfim, tantas outras ações que vocês têm acompanhado aqui. Uma outra ação que a gente também decidiu essa semana, a gente está fazendo um processo de compra, de licitação, né, que deve estar sendo finalizado, eu acredito que assinado o contrato semana que vem. Vamos comprar ivermectina, é o remédio aí, né, o antiverme e tal, mas que já tem, enfim, de todos os remédios é o que está dando os melhores resultados no trabalho preventivo, porque ele ajuda a reduzir a carga viral de quando uma pessoa eventualmente for contaminada, né, infectada pelo Covid. E é óbvio que a gente não vai distribuir para todo mundo sem o regramento. Tudo que a gente fez aqui, a gente seguiu as diretrizes médicas, orientações científicas, e o nosso corpo técnico da saúde tem nos guiado para estas decisões. O que vamos prescrever e dar a ivermectina são para todos os pacientes que desenvolverem sintomas da síndrome respiratória aguda grave, ou então se você também tiver qualquer sintoma de síndromes gripais. A gente, como eu disse, devemos assinar o contrato semana que vem, e aí as primeiras levas do medicamento vai estar chegando, enfim, acho que já com os primeiros 10, 15 dias a gente deve começar a chamar essas pessoas que a Secretaria de Saúde está monitorando para poder ajudar no combate, mas também desde os sintomas leves, né, para evitar que aquela pessoa agrave o seu quadro. Uma outra ação que a gente quer inaugurar aí, acho que mais 10 dias, nós vamos abrir um centro de referência de tratamento do Covid. Nós vamos pegar aqui a unidade de saúde do servidor, nós vamos transformar ela num centro de referência. Ela é uma unidade bastante ampla, tem capacidade de suportar o fluxo de pessoas, então lá vai ter toda a equipe médica e necessária para poder dar o apoio a toda a população que tiver as suas dúvidas ou os seus sintomas. Vai ser numa área central, então é fácil para todos os bairros de Petrolina poderem ser atendidos nessa unidade. Então, acho que até o dia 20 de julho estamos abrindo. A gente publicou hoje um credenciamento, isso é uma licitação na saúde, para que os hospitais particulares que ainda tenham vagas, eles possam ofertar vagas do SUS para os pacientes da rede pública. A Prefeitura vai pagar esses leitos de UTI para que a gente possa também garantir mais leitos, mais ações. Então, isso é mais uma ação que a gestão está fazendo para poder aumentar a retaguarda. E estamos trabalhando com o HU, né? Como vocês sabem, lá tem 20 leitos abertos, 10 bancados pela Prefeitura, 10 pelo Hospital Universitário. Chegaram os respiradores que o governo do estado cedeu, mas ainda não entraram em operação. O HU disse que estava com um problema financeiro, a Prefeitura está chegando junto também, dividindo os custos, dividindo a equipe médica, fazendo o pagamento, o aporte financeiro para que a gente possa o quanto antes abriu, mas na verdade é que a gente não abriu ainda, o HU ainda não abriu esses novos leitos. Então lá tem 20 leitos, tem 10 na UPAE e tem mais 10 na rede privada, que dá um total de 40. Tendo feito esse preâmbulo, digamos assim, das ações de tudo que já foi feito, mas também das novas medidas que estamos anunciando aqui para vocês, por que a gente está tomando a decisão de poder fazer um isolamento social rígido novamente, da gente poder regredir um pouco? A gente percebeu, como eu disse, toda semana a gente tem feito as reuniões de acompanhamento do comitê. Desde o início dessa semana, ali no domingo, na segunda, a gente começou a perceber um crescimento
dos pacientes sintomáticos com síndromes gripais. Esses pacientes podem desenvolver a Covid ou podem desenvolver outros problemas. E o que foi que isso nos chamou a atenção? É que foram exatamente aí, num período de prazo, logo após uns 10, 12 dias do período junino, do dia de São João, do dia de São Pedro, e pela tradição, enfim, infelizmente a população não se guardou em casa ou não se cuidou como deveriam. E a gente sabe disso, porque a gente viu nas redes sociais, infelizmente, algumas atitudes não tão responsáveis e solidárias por parte da sociedade. E esses números começaram a repercutir agora no sistema de saúde, que sempre foi a nossa preocupação, que se uma pessoa não se cuida, ele coloca em risco a sua saúde, mas também a saúde de terceiros, como a gente está percebendo isso aqui agora. Só para poder dar um dado, antes, nas últimas 3 semanas, a gente tinha uma média de pessoas sintomáticas, né, com sintomas de síndromes gripais, uma média diária de 150 pacientes que entravam no cadastro que a Secretaria de Saúde começava a monitorar, para ir acompanhando os sintomas, fazendo o tratamento preventivo e sabendo o que era Covid e o que não era. Cresceu tanto que hoje a gente saltou de 150 novos sintomáticos diários. Hoje nós temos uma média acima de 250 pessoas que estão diariamente procurando o sistema de saúde da prefeitura para poder fazer o seu buscar o seu atendimento. Então isso já foi um primeiro alerta que fez com que a gente pudesse chegar aqui na sexta-feira e tomar essa decisão. O número médio também de casos novos, a gente percebeu que vem aumentando. A gente tinha ali uma média logo no começo, eu acho que há 3, 4 semanas atrás era em torno de 18, 24, depois foi para 36, depois foi para 39, e hoje a gente está com a média de novos casos diários. Essa semana ainda não fechou, né? Fecha amanhã, mas a gente aumentou para mais de 42 casos novos diário, uma média. Tem dias que vão dar mais de 60, 80, como vocês já viram, e enfim, até tem dias que vai superar isso, que eu acho que hoje a gente também vai superar essa conta. Então, esse é outro parâmetro que reforça o alerta da gente ter que tomar algumas medidas. Se você for ver, tem 3 tipos de leitos, né? O leito verde, o amarelo, que é o intermediário, e os leitos de UTI. O leito verde é o Monte Carmelo, que foi aberto pela prefeitura. Ele vinha mantendo ali uma ocupação de 3, 4, 5 leitos. A gente, nos últimos 10 dias, 2 semanas, a gente quase que triplicou esse atendimento. Já chegamos a atender 18, 15, hoje tem 13 pessoas, eu acho, no Monte Carmelo, mas isso também é um reflexo de que as pessoas estão desenvolvendo mais sintomas do corona. Dos leitos intermediários, a gente também percebeu uma ocupação ali na casa dos 70%. Tem dia que dá um pico a mais e tem dia que segura e volta para os 70%. Mas a gente percebe que as pessoas também continuam procurando a UPA-E. Tanto que a UPA está abrindo mais 20 leitos intermediários para poder ter esse colchão aqui de segurança para que a gente possa cuidar das pessoas. E em relação ao leito de UTI, a gente fez aquele aumento, né? A prefeitura com a HU abriu mais 10 e aí depois o estado abriu os 10 da UPA-E, totalizando 40. E a gente manteve a média de ocupação acima de 70%. E aí você vai dizer, Miguel, se está em 70% ainda, não precisa regredir, não precisa adotar o isolamento. Mas é exatamente isso que a gente quer fazer diferente. A gente não quer chegar na casa dos 90%, 100% de ocupação ao ponto que vai faltar leito de UTI. Nós queremos tomar a medida preventiva para que os leitos de UTI sempre fiquem disponíveis, que a gente sempre tenha esses 20%, 30% de reserva, de retaguarda, digamos assim, para que aquelas pessoas que vão desenvolver sintomas mais graves, eles não fiquem ao relento, que eles tenham sim um tratamento de saúde, que eles tenham sim um leito de UTI. Tanto que, além dessa ocupação dos 40, nós estamos lutando para agora, no mês de julho, a gente tentar abrir pelo menos mais 15, mais 20, e se der tudo certo, mais 30 leitos até o final do mês de julho dos leitos de UTI. Isso sem contar o hospital de campanha do governo do estado, que deve entrar em operação agora no mês de julho também. Então, de novo, o que eu quero deixar muito claro,
A nossa medida de fazer o isolamento rígido aqui em Petrolina a partir da segunda-feira, segunda-feira dia 13, é uma medida preventiva. Nós não queremos repetir o erro de outras cidades que deixaram a ocupação bater 90% a 95% dos leitos ocupados e aí depois a população precisou e não teve. E até porque todos já devem ter aprendido isso nessa luta contra a pandemia e que as ações que a gente toma hoje, que a gente decide hoje, levam a média de 10 a 15 dias para surtir efeito. E a gente está vendo que por conta do São João, do final de junho, clima mais frio, as aglomerações que foram feitas de uma forma irresponsável, elas vão continuar repercutindo dessa semana para a próxima e se brincar pela outra. Então a gente precisa ter esse zelo. Eu sempre tenho dito que se for para errar, que seja para pecar pelo excesso, que a gente peque pelo excesso de zelo, pelo excesso de leitos, para que as pessoas possam ter a segurança de ter os seus leitos de UTI preservados e garantidos para aquelas pessoas que vão eventualmente precisar. Então, que fique muito claro, nós não vamos esperar o pior acontecer, nós vamos nos antecipar. Nós vamos com planejamento, acompanhando os números, com o pessoal médico, com a equipe técnica, para poder nos preparar. E um outro dado que é importante a gente falar aqui com vocês, os leitos de UTI que estão em 70% são os leitos públicos. Se a gente for ver os leitos privados, ou seja, dos hospitais particulares de Petrolina, eles estão com mais de 90% ocupados. Tem hospital que não tem condição de receber mais nenhum paciente na rede privada. E aí os hospitais particulares vão começar a demandar leitos públicos do mesmo jeito. Então vocês estão vendo que se a gente não tomar essa medida na hora certa e de uma forma antecipada, de uma forma preventiva, todo dia que você passa mais pode ser um dia que você coloca em risco alguém ficar sem leito de UTI. Então é esse o cenário que a gente não quer deixar acontecer aqui em Petrolina e a gente pede a compreensão de vocês. Uma outra informação, enfim, que eu também já estou falando aqui, essa questão da rede privada, que falei dos leitos de UTI, eu estou aqui lendo uma colinha, né, para poder não esquecer nenhuma informação importante, mas como a gente também tem percebido que de todo esse esforço dos leitos que a gente abriu, sempre uma constância e uma média de ocupação de 20% sendo ocupados por pacientes da Bahia. Está faltando leito de UTI na Bahia e termina vindo esses pacientes serem atendidos aqui em Petrolina. Então, hoje, para você terem ideia, 20% de 40 significa 8 leitos, né, que poderiam estar aqui disponíveis para os pernambucanos. Mas é claro que, enfim, o SUS não pode negar atendimento a ninguém, mas a gente está tendo que cuidar da nossa parcela da população e ainda ajudar um pouco os colegas e irmãos baianos aí, que também estão aqui dentro do estado de Pernambuco recebendo os seus atendimentos. Uma outra ação que eu queria aqui falar com você, que eu acho importante, para que fique muito claro. Tá bom, Miguel, você falou isso tudo, o que é que isso significa? Nós estamos assinando um novo decreto hoje, que a partir da segunda-feira, dia 13, Petrolina vai voltar a fechar. Nós vamos adotar, como eu disse, o isolamento rígido. Vai ficar permitido funcionar a partir da semana que vem, pelo prazo de 2 semanas, ou seja, a semana do dia 20, a semana que vem, do dia 13, eu acho que é a semana do dia 21, sei lá. As 2 próximas semanas, enfim, olhei no calendário, vai estar valendo o decreto do isolamento rígido. Ou seja, só pode funcionar os serviços considerados essenciais. Todo mundo já sabe, não vou aqui discorrer o que é, porque a gente já passou por isso no início da pandemia. E o resto, todos os demais vão ter que fechar. O comércio, shopping, barbearias, salões, as feiras livres nós vamos fechar por 2 semanas, como a gente tinha fechado no começo da pandemia. A gente sabe que a feira é importante, que a feira tem um caráter de abastecimento, mas a gente está muito preocupado, porque infelizmente tem algumas pessoas que vão às feiras e entram na feira de máscara, tira a temperatura pelo controle da prefeitura, mas chega lá no meio da feira, tira a máscara e termina colocando em risco as pessoas. Então isso a gente vai fechar 100% o que for possível para que a gente possa preservar e evitar a ocupação máxima dos leitos de UTI. O parque volta a fechar, a orla e a Porta do Rio estarão fechados, os serviços públicos com atendimento aqui da prefeitura vão estar suspensos pelos próximos 15 dias. Enfim,
todos os demais aí que vocês já estão acostumados com esse enfim, protocolo, digamos assim, que foi o período que a gente passou o maior tempo. Então, por todas essas razões, de novo, Petrolina não colapsou, antes que algumas pessoas fiquem falando. Não está faltando vaga de leitos de UTI na nossa cidade, graças a Deus, mas graças a um bom planejamento. E essa medida da gente adotar o isolamento rígido é para que isso não aconteça, para que não falte leitos de UTI. Nós estamos, de novo, tomando uma decisão pensada, uma decisão que eu sei que pode machucar o interesse, alguma coisa, o sentimento de algumas pessoas, mas eu sempre disse, a prioridade é a vida, a prioridade é a saúde. A gente é sensível com todos os setores econômicos, mas se não tiver saúde, nada vive. E a gente precisa dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. E esse é o momento da gente poder recuar um pouco para poder organizar, aumentar esses leitos de UTI que estão tentando aumentar agora no mês de julho, mas principalmente para evitar que o sistema público de saúde de Petrolina fique sem vagas para poder tratar os seus pacientes. Então, reforçar as pessoas que usem as máscaras, que usem as etiquetas de higiene, né, de lavar a mão e etc. Tomem todos os cuidados. A partir da segunda-feira só pode funcionar os serviços essenciais. Não tem aquele negócio, amigo, faça uma semana educativa. Não tem. Quem teve que aprender já aprendeu. A partir de segunda, a fiscalização será rígida da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil. Tomei essa decisão e comuniquei ao governador, já Paulo Câmara, da nossa decisão. Ele concordou, entendeu as razões que a gente estava fazendo, entendeu que é de uma forma preventiva para evitar um pior cenário, colocou à disposição todo o sistema de saúde do Estado, toda a estrutura do governo do Estado, para que a gente possa, enfim, fazer isso na medida certa e, de novo, sem política, sem nada, mas tomando as decisões que visem o bem-estar da sociedade e a saúde pública das pessoas. Só para fechar aqui, a partir de segunda-feira vai estar no decreto, leiam o decreto. É só serviço essencial funcionando, shopping, comércio, enfim, barbearia, salões, feiras livres, parque, orla e etc. Tudo está fechado de novo por um prazo de 15 dias, o comitê vai continuar se reunindo sempre que necessário. A gente está se reunindo quase que diariamente para poder analisar os números. De novo, prestar solidariedade aos falecidos, às vítimas da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, o número de mortes triplicou aqui em Petrolina. A gente saiu de 11 mortos no dia 10 de junho, hoje, de novo, eu acho que vai fechar em 35 o boletim de hoje. Minha solidariedade a todos vocês. A nossa luta é para que a gente continue segurando esses números o menor possível, mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa do apoio, precisa da solidariedade, precisa da união de todos. De novo, tem vaga de UTI no sistema público. O sistema privado está mais apertado, está sentindo mais a demanda, mas a nossa decisão é planejada, preventiva, para poder garantir leitos de UTI para todas aquelas pessoas que vão precisar. Quero agradecer ao Hospital Universitário, agradecer ao Univasf, agradecer ao Governo do Estado, agradecer a todos os parceiros que estão ajudando nesse trabalho de combate à pandemia. Eu sei que tem muita gente cansada, eu sei que tem muita gente machucada por todos os efeitos que a pandemia causou, mas infelizmente a pandemia ainda não acabou. A gente precisa saber lidar com ela, precisa ter muita serenidade, precisa ter muita tranquilidade para poder tomar essas decisões e saber que tudo isso que a gente está fazendo lá na frente vai valer a pena, porque significa a gente ter salvado o maior número de vidas possíveis. Então, minha gente, por favor, fiquem em casa, fiquem bem, peço a compreensão de todos, mas reitero, a partir de segunda-feira, Petrolina volta a ter as medidas de isolamento postas em vigor, do isolamento rígido, como foi assim chamado, para que a gente possa segurar um pouco esse número e esse aumento do número de novos casos e, consequentemente, número de novos internamentos, número de novos óbitos, e com isso a gente poder ter uma Petrolina mais salva, uma Petrolina mais preparada, preventiva, como a gente já fez até aqui. Todo o tratamento e todo o trabalho, os protocolos de Petrolina são referências na cidade do Nordeste, das médias e grandes cidades. E a gente não quer botar esse trabalho de mais de 100 dias, que todo mundo se dedicou, que todo mundo se esforçou, que todo mundo batalhou, por conta
enfim, de um detalhe a gente colocar isso a perder. Muito pelo contrário, a gente está aqui para poder continuar trabalhando e vamos continuar pegados nesse trabalho para que a gente possa garantir uma saúde pública como já está sendo, de qualidade, mas principalmente que todo mundo que precisar tenha acesso a ela, tá bom? Pessoal, fica com Deus. Não é porque também, deixa eu dar aqui um aviso. Ah, Miguel, segunda vai fechar, amanhã, esse final de semana eu vou pintar e bordar. Pelo amor de Deus, isso é um pensamento, enfim, ignorante, isso é um pensamento errado. Se não precisar sair de casa, não saia de casa, evita sair de casa, só sai quando for necessário mesmo. A partir de segunda-feira é só os serviços essenciais que vão estar trabalhando. Então, enfim, não tira o atraso, não tenta compensar nesse final de semana, porque você pode estar colocando sua vida em risco, colocando em risco a vida de terceiros e dos seus familiares e amigos, tá bom? Pessoal, se cuida, obrigado pela compreensão, tamo junto, saibam que todos os nossos esforços aqui nunca pararam em poder cuidar da saúde, em poder cuidar nesse trabalho do tratamento, da pandemia, da gente poder pensar na retomada. Vamos continuar trabalhando nesse sentido, mas, enfim, planejamento é isso, a vida é isso, vai e vem, a gente tem que ter a calma e a tranquilidade de tomar as medidas necessárias, podem até ser amargas, duras por um momento, mas quando a gente esfria a cabeça e vê o cenário inteiro, vocês percebem que está sendo tudo feito com muita responsabilidade, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe, proteja. Meu sentimento a todas as vítimas do Covid aqui em Petrolina, em Pernambuco e no Brasil, e tenho a esperança e a confiança de que nós vamos superar, nós vamos vencer essa batalha do Covid com o apoio de cada um de vocês.